Muito bem, pessoal, boa tarde. Então, hoje eu sou o Lucas, né, professor Lucas e a professora Simone, vamos falar sobre anticoncepção em adolescentes, né? É um tema bastante interessante, pelo menos para nós, né, e que merece muita atenção de todos que trabalham com, com saúde, né, que são profissionais de saúde, porque é sempre uma oportunidade de orientação e de aconselhamento, né, das mulheres e dos homens, né, que são usuários do nosso sistema de saúde e que podem, então, fazer as melhores escolhas e então, ter a sua gestação no momento desejado, né, e não no momento não desejado. A gente vai contextualizar, assim, bem poucas palavras, mas a nossa ideia, que é a proposta da cadeira, é a discussão de casos clínicos. Então, a gente vai trazer alguns casos de pacientes, e aí mesmo que vocês estejam sem câmeras, a gente vai pedir para vocês participarem, e para a gente discutir as tomadas de decisão em pacientes adolescentes, né, que vão ser pontos de discussão de contracepção. O conceito mais usado para adolescência é a segunda década de vida, né, então entre 10 e 19 anos, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Mas a gente tem que lembrar que no Estatuto da Criança e Adolescente brasileiro, né, eles restringem entre 12 e 18 anos, né? E na a Organização das Nações Unidas, né, eles têm essa subclassificação que seria a juventude, né, ou a pessoa jovem, né, que seria entre 15 e 24 anos. Essa ideia de falar de classificação, assim, de faixa etária, de falar de adolescência, de estudar adolescência, não é um negócio tão antigo assim. A valorização dessa etapa, né, da nossa vida é uma coisa que é um tanto quanto recente, assim, não se dava muito valor, assim, a esse momento que é tão importante, né, e que deve ser visto individualmente, né, com as suas particularidades, né, e não simplesmente como uma ponte, né, ou um momento de passagem entre a infância e a vida adulta, né? Então, acho que essa identificação e essa valorização desse período etário como um momento, né, importante, né, e um momento especificamente que deve ser visto isoladamente, não como uma fase de transição, eu acho super importante, né, na abordagem da população que está nessa faixa etária. Então, quando a gente estiver falando em adolescência, a gente vai estar falando nesse público, né, que tem entre 10 e 19 anos e que vai nos procurar como ginecologista ou como pediatra. Tem uma especialidade específica da pediatria para adolescente, que é ebiatra, né, Simone? Isso, ebiatria. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá, ela considera também o adolescente entre os 10 anos e os 21. É mais uma classificação, Mais uma. tá? Mas eu acho que a que vocês precisam saber é da OMS mesmo, né? Da Organização Mundial de Saúde. Sabe que só um comentário, Simone, não sei se tu tem notado isso. Eu acho que eu tenho percebido que o pediatra tem sido mais procurado pelos adolescentes. Eu trabalho só com meninas, né? Enfim, pela questão da vacina do HPV, né? Porque como a faixa etária da vacina começa ainda num período bem inicial, ali lá com 9 anos, né, já tem a possibilidade de vacinação. Eu não sei se talvez isso seja uma razão que o pediatra está tendo que assumir um pouco mais essa discussão em relação a, a atendimento dos adolescentes. Não sei se tu nota isso, Simone. Sim, com certeza. Os pais nos acham estranho até ter uma vacina tão precoce, numa idade tão precoce, né, para uma doença sexualmente transmissível. E aí a gente começa a falar sobre isso, né, e falar sobre prevenção, então. E aí a gente acaba chamando aquele paciente de volta que esteve consultando desde pequeno com o pediatra e que chega ali mais ou menos no período escolar e eles não ficam mais doentes, eles desaparecem das consultas, desaparecem, e daqui a pouco eles voltam uma vez por ano, e a gente lembra eles que tem vacina, que tem
prevenções de saúde e que tem que dar seguimento, né, às consultas. Aí se começa a falar sobre adolescência mesmo, né, propriamente dito. Não, e a vacina não é um green card, né, um passe verde para a relação sexual, né, às vezes as mães veem um pouco assim, né, mas Sim. é super importante, né, e a gente vê que tem alguma resistência no Brasil em relação à imunização com HPV especificamente, né, que é o que a gente estava comentando aqui, o que eu vejo como uma derrota, assim, nossa, como profissional de saúde, uma vez que os países que adotaram e que têm um programa de imunização para HPV escolar, e aí eu acho que talvez seja o ponto que a gente pudesse tocar nessa questão, de colocar o programa de imunização do HPV dentro das escolas, né, a gente poderia reduzir significativamente o índice de câncer de colo uterino, e quem sabe, né, numa esperança gigante, né, erradicar até, né, a gente tem Austrália, tem países assim que já estão com um programa com mais de 80% dos adolescentes vacinados, né, com uma redução importante, né, tanto nos cânceres de colo uterino quanto nas lesões precursoras, né, MIC-3 e MIC-2. Então, acho que talvez não é o nosso foco na aula discutir vacina do HPV, né, mas eu acho que como profissional de saúde é nossa responsabilidade também informar as pessoas da importância da vacina, que é exposta que é disponível, né, no Programa Nacional de Imunização, né, para meninas entre 9 e 13 anos, né, e que reduz significativamente o índice de câncer de colo uterino. São 2 doses, né, para essas meninas mais jovens, né, e que tem um impacto bem importante, né, nesse problema que é um problema de saúde pública no Brasil, né, que é o câncer do colo do útero e as lesões precursoras. Mas, enfim, a gente estava falando, então, de pacientes entre 10 e 19 anos, a princípio, né, lembrando que existe essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que modifica um pouco a faixa etária, até por uma questão legal, né, porque a, a, a idade adulta, legalmente, no Brasil, ela é reconhecida a partir dos 18 anos, né, e para alguns crimes a partir dos 21 anos, né, então também tem essa questão legal, o fato deles considerarem pelo Estatuto de 12 a 18 anos. Então, a gente está falando de contracepção, né, e nessa faixa etária, e eu sempre gosto de colocar essa frase de que contracepção, na verdade, não é uma prescrição médica, não é um ato que tenha a preponderância do conhecimento médico na sua indicação, assim, não é o médico que vai dizer o que a pessoa deve fazer, né? Então, é uma das situações dentro da medicina em que a gente tem que ouvir muito a paciente, né? Ela tendo meninas, né, na verdade, mas, enfim, se for menino também, né? Para que se chegue, então, ao melhor método para aquela paciente, ou para aquele casal, ou para, né, a pessoa, as pessoas, ou a pessoa que está procurando. Então, é um aconselhamento técnico, na verdade, a gente abre uma cartela de opções para cada paciente de acordo com as características dela, né? E sempre tem que lembrar que a gente tem que respeitar, obviamente, o desejo da paciente, né? No sentido de, Lucas, eu quero ter filho, eu tô com 23, quero ter filho. Eu, Lucas, fui ter filhos com mais de 30 anos, mas a pessoa, se quiser ter filho com 23 anos, a gente tem que respeitar, obviamente, e proporcionar a ela que tenha os filhos que ela quiser, no momento que ela quiser, e desde que seja, obviamente, aconselhada em relação a riscos e benefícios de gestar em cada momento, né? Mas a decisão final é da paciente, né? É da pessoa que está te procurando para esse aconselhamento. Então, a anticoncepção é um aconselhamento técnico e não uma prescrição médica, né? Então, acho que isso é uma informação bem importante. E outro preconceito que eu vejo muito frequente, já tive alguns pacientes que comentaram, assim, tinham constatado outros colegas que tinham algumas dificuldades com isso, é que a gente tem visto cada vez mais pessoas que não querem ter filhos, né? Que optam por não ter filhos, né? E às vezes o profissional que atende já coloca o seu conceito de que todo mundo quer ter filho, né? Não, todo mundo quer ter filho, então vamos fazer isso aqui porque daqui a pouco você quer ter filho, né? Então, essa fala não é mais aplicável. A gente tem muita gente, eu tenho vários pacientes que voluntariamente decidiram por não ter filhos, né? Tendo parceiros e algumas não tendo parceiros, e acho então que a gente também tem que ter
essa visão, né, do querer ou não querer ter filhos e do momento. E uma outra coisa que eu acho importante de se falar e que é muito pouco falado quando a gente fala atendimento de adolescente é do atendimento das meninas que têm parceira, né, e que não tem parceiro, né? Então, às vezes a gente tem já chega na consulta perguntando para a menina, e aí, tem companhia, tá acompanhada, alguma coisa assim? E ela diz que sim. E aí pergunta qual método contraceptivo? E aí ela diz, não, eu uso método contraceptivo, né? E quando na verdade a menina tem relacionamento com outra menina, então eu acho que isso é um cuidado que deve se ter na hora de se questionar, né? Em relação a se tem companheiro ou companheira, né? A abertura em relação a isso, e aí também discussão em relação aos benefícios não contraceptivos que eventualmente ela pode ter com uma contracepção, ou a proteção em relação a infecções sexualmente transmissíveis, né? Que também é importante, independente da relação ser heterossexual ou homossexual. Então, a anticoncepção, então, a gente leva em consideração a eficácia de cada método, que a eficácia é, então, a chance daquele método evitar a gestação, o quão ele é bom para evitar a gestação. A segurança, né, que é o risco daquele método trazer algum efeito adverso, dor de cabeça, pelos, acne e tal. Então, eventualmente riscos de efeitos adversos maiores, né, como tromboembolismo, infarto, enfim. Então, isso é segurança. Associada a perspectivas futuras. Porque se eu for pensar em eficácia e segurança, talvez eu pudesse prescrever, por exemplo, laqueadura tubária para muitas pacientes, né? Mas pensando na faixa etária dos 10 aos 19 anos, essa certamente não seria a melhor opção, porque eu tenho que considerar as perspectivas futuras. Então, a gente tem que considerar e discutir com a paciente a eficácia dos métodos, né, que ela teria elencado. E muitas vezes as pacientes já vêm dizendo, eu vim porque eu quero usar um DIU, por exemplo. E aí a gente então tem que discutir para ela o quão eficaz é, o quão seguro é, né, quais são os riscos que ela tem e qual a perspectiva futura dela em relação àquele método. Então é a junção dessas três informações, né, que nós temos que discutir para a tomada de decisão da paciente, né, depois do nosso aconselhamento técnico. Então a gente já entrou mais ou menos no contexto, a gente está falando de planejamento de quando gestar, né, ou de evitar a gestação, no caso, né, da paciente desejar não gestar, e a nossa faixa etária, que são as adolescentes, né? E aí a gente pode começar com um caso clínico. Quem está com o vídeo aberto aí vai ler para nós. Não, tô brincando, pode ser outra pessoa. Eu posso ler, prof. Aí, ó, pessoa do bem aí, ó, tá com o vídeo aberto e vai ler ainda. Vai lá. Adolescente, 14 anos, vem à consulta acompanhada da mãe para iniciar a contracepção, pois deseja retomar a atividade sexual. G1, P1N há 2 semanas. Está amamentando, iniciou a menstruar com 12 anos e não usava contraceptivo previamente à gestação. Nega comorbidades. Durante a consulta, a menina relata que gostaria que sua mãe a aguardasse fora da sala de consulta. A mãe questiona qual orientação médica, uma vez que a paciente tem apenas 14 anos. Eu acho que a gente pode discutir a primeira parte primeiro. Então, aqui a gente está falando de uma menina de 14 anos, né, que teve um parto há 2 semanas, está amamentando, começou a menstruar com 12 e que não usava contraceptivo previamente à gestação. E é impossível a gente não falar em gestação na adolescência, porque essa menina engravidou na adolescência, né? Vocês têm ideia de quanto por cento representa a gestação na adolescência? Vamos falar do Rio Grande do Sul, poderíamos falar do Brasil, vamos falar do Rio Grande do Sul. Alô? Não sei, prof. A gente 10% das gestações. A gente tem aproximadamente 150 mil nascimentos no Rio Grande do Sul, tá? Por ano. Então, todo ano nascem 150 mil crianças, né? Dessas crianças, isso varia de ano a ano, né?
mas ao redor de 30 mil são frutos de uma gestação de uma adolescente. E o problema dela gestar na adolescência, assim, se há uma gestação planejada, não é um grande problema, né? Porque se a paciente que deseja gestar, né, tá segura daquela parceria que ela tem e tá a fim de gestar, não é de fato um problema, né? Se ela tiver uma gestação desejada. Mas a grande maioria dessas gestações não são desejadas, né? E aí sim a gente pode estar trazendo um problema, porque uma gestação não desejada certamente vai interferir no nível educacional da paciente, não certamente, né, mas aumenta o risco de ela ter uma menor escolaridade, uma menor oportunidade de emprego. Então, o impacto da gestação de uma adolescência na vida de uma adolescente que não a planejou, né, que não planejou essa gestação, ele é muito grande. E a partir do momento que a gente fala de 30 mil ocorrências por ano só no Rio Grande do Sul, a gente está falando de um problema de saúde pública. E, cá entre nós, de uma falha do sistema, né? Permitir que 30 mil meninas engravidem, se a gente considerar que é 80% de 30 mil, que 24 mil meninas engravidem e tenham um bebê sem desejar, certamente passa por uma falha no nosso sistema, e aí talvez inclua nós mesmos, que fazemos parte do sistema, né? Em oportunizar a possibilidade de algum método eficaz de impedir gestação, se a paciente não quer engravidar, né? E oferecer esse método a elas, né? Então, acho que essa é uma discussão que é muito importante, é uma reflexão que acho que vocês devem fazer, e acho que a causa disso é de múltiplos fatores, né? Desde o preconceito da mãe, né? Acho que talvez a Simone possa falar um pouco sobre isso, em relação à minha menina e tal, tem 13 anos, será que ela precisa de uma pílula? Tenho certeza que ela não tem relação, então essa coisa materna, que acho que talvez tu veja nos consultórios um pouco, Simone, não sei se você quer comentar um pouco sobre isso. Eu acho que eles perguntam muito pouco para nós, né, Lucas, e deixam de ir nas consultas, assim. Quando eles perguntam, a menina já tem atividade sexual, ou muitas vezes já ficou grávida, né? Então, a prevenção, eu acho que fazer a prevenção é fundamental. Só que para fazer a prevenção, o paciente tem que consultar, né? Então, eles consultam um pouco mesmo nessa idade. Em parte, eu acho que é culpa um pouco nossa, assim, porque o pediatra, né, que não fez ebiatria, ou que não tem uma especialização em adolescência, ele nem sabe, muitas vezes, atender um adolescente, né? Então, e eles ficam naquele... Eu continuo consultando com o pediatra, eu vou para algum outro médico, para onde eu levo ele agora, já que ele está grande, né? Então, na realidade, eles perguntam muito pouco, ou muitas vezes não sabem aonde vão, se continuam indo no pediatra ou se já devem ir para um outro médico, né? Eu acho que por falha nossa, uma Eu acho falha que a nossa. questão é que em algum lugar eles têm que ir, né, Simone? Então, eu acho que se eles vão ir no pediatra, ou a mãe vai levar no gineco, vai levar, em algum profissional eles têm que ir. Esse profissional, e aqui estão muitos dos profissionais que vão estar daqui a pouco aí no mercado de trabalho, né, trabalhando com saúde, esse profissional tem que estar pronto para orientar ele em relação às opções, ou que seja, orientar ele a procurar o ebiatra, o pediatra ou o gineco, né, para que possa ter essa discussão. E acho que isso é uma coisa super importante e que pode mudar, né, a vida dessas meninas, né, em relação a sua perspectiva de futuro até no mercado de trabalho, né. Esses dias eu ouvi uma palestra do professor Goldin em relação à tomada de decisão na adolescência e tal. E ele falou que a diferença entre o adolescente, o adulto e o idoso é que a maneira como o adolescente pesa os riscos e benefícios é diferente da como um adulto e do idoso. Então, em geral, a pessoa na vida adulta, ela tem uma maneira equilibrada de pesar risco e benefício, né? O benefício, eu estou pensando numa situação que seja a mesma, né? O benefício é sempre o mesmo. Vamos pensar numa relação sexual, o prazer de uma relação sexual. O benefício, teoricamente, é sempre o mesmo, né? O adulto, ele consegue pesar o risco, né? De, eventualmente, ter uma relação desprotegida, ou de ter uma relação sem preservativo e tal. O idoso, ele hipervaloriza o risco.
ele tem uma ideia maior daquele risco, ele tem né, um medo maior, porque viveu mais tempo e teve algumas outras experiências prévias. E o adolescente, ele hipovaloriza o risco. Ele acha que o risco é muito baixo de engravidar, por exemplo, ou de contrair uma doença sexualmente transmissível. Né? Então, com o mesmo benefício, o que vai mudar na tomada de decisão do adolescente em relação ao adulto e idoso é que ele vai achar que o risco é menor. Ele vai interpretar aquele risco como menor sempre. Então, o fato de ser mais jovem, de ter um pouco menos de experiência com essas situações de risco-benefício que a gente tem na vida o tempo inteiro, faz com que ele pese sempre achando que o risco é menor do que ele realmente é. Na vida adulta se tem uma ideia mais ou menos do risco real, né? E os idosos acabam achando que o risco é um pouco maior. Então, acho que essa pouca valorização do risco que a gente vê muito frequentemente na adolescência, eu acho que deve ser abordada e deve ser batida por nós que trabalhamos com saúde, que algumas vezes temos oportunidade de estar com eles, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nos forem dadas, né, pela prática, né, de atendimento em saúde, para orientar as mães, orientar as meninas e os meninos em relação à importância de uma contracepção correta, né, de boa qualidade, entre aspas, para que não tenha, então, uma gestação indesejada, que é um problema bastante importante, né. Então, mas essa menina já tinha tido um nenê, né, e aí cabe mais uma discussão, né. Ela tem 14 anos, então ela teve essa relação com menos de 14 anos, né. Vocês sabem que o Código Penal brasileiro coloca que toda relação sexual que tenha sido executada com menos de 14 anos é considerado estupro, né? Então, aí é uma situação que a gente, por mais que possa discordar do código, né? Ela está descrita lá no código, e é passível, então, do parceiro, né, dessa menina, de julgamento e, eventualmente, até condenação, né, na esfera penal, mesmo que ele seja também um adolescente, né? Teoricamente, é lógico que isso vai acabar sendo individualizado caso a caso, né? Mas penalmente, uma relação sexual com menos de 14 anos é vista como passível de punição. O que também é um contrassenso, né, Simone? Porque a gente vê uma coisa é uma relação não consensual, né, com menos de 14 anos. E o desenvolvimento das pessoas é muito diferente, varia muito, né, de pessoa para pessoa, né? Então, eu não vejo, isso é uma questão individual minha, né? Eu não vejo crime numa relação sexual de uma menina de 13, sei lá, com um menino de 15 ou de 16, desde que seja, de fato, uma relação consensual, né? Mas, enfim, o Código Penal tem essa previsão de criminalização da situação em que há uma atividade sexual ou um ato outro qualquer libidinoso, que não conjunção carnal, né, antes dos 14 anos. O que vocês acham disso? Muita gente podia ser presa aqui, não? Simone, acho que é só eu e tu aqui. Eu acho que você falou aquilo que acaba sendo o senso, assim, melhor do bom senso, que a gente tem que individualizar os casos, né? O que adiantaria, num caso desse, por exemplo, começar a fazer um trabalho em que, sabe, uma inquisição para ir atrás de quem é o pai, que situação que foi. Se não é de interesse, sabe, da paciente, o que vai adiantar isso? Sabe? É muito mais, acho que no sentido de informar, ter noção daquilo, mas se não houver queixa nesse sentido, acho difícil, assim, ou se não houver, pelo menos, ao ser questionada sobre, responder naturalmente, assim. Sabe qual que é o meu medo nesse sentido, cara? É que, por o fato de ser uma coisa considerada crime, as meninas não busquem contracepção entre os 14 e pensando, não vou usar porque quer dizer que quem tiver relação comigo vai estar cometendo um crime, né? Se fosse uma informação, assim, disseminada, todo mundo soubesse que quem tem relação com a menina com menos de 14 está fazendo um crime, talvez a menina de menos de 14 não fosse querer usar nenhum contraceptivo porque poderia estar, teoricamente, até incriminando seu parceiro. Mas esse Código Penal é muito antigo, né? É coisa lá dos anos 40, 50, né?
Mas, Tem que enfim, não foi pensar, revisado, né? tem que pensar que o parceiro pode ter 14 ou 15, É, né? Como é e que ele aí, vai ser punido? Acho que ele tem que ser atualizado mesmo, o Código Penal. com certeza. Uma Mas coisa é eu o acho- Pois é. adulto, né? Acho que o negócio seria investigar o parceiro e orientar conforme, e também isso de proibir é bem o que o senhor falou, professor. Acaba levando com que, de repente, a adolescente oculte, né? com O certeza. parceiro. Sim. Vocês viram aquele caso da menina que engravidou lá em Goiás? Não faz muito tempo, né, Simone? Acho que a gente não tinha dado aula depois disso ainda, né? Não. Mas foi uma relação fruto de um estupro, né? Era uma menina de 12 anos. Vocês chegaram a ver esse caso, não? Saiu na mídia, né? Foi ano passado, eu acho, né, Simone? Já era pandemia, não era? Já era pandemia. É. A Agora menina não me lembro quando. engravidou mas aí a questão foi um pouco diferente, né? Porque a menina não queria gestação, né? Ela tinha acho que 12 ou 13 anos. E ela não queria gestação, fruto de um estupro. E no hospital se negaram a fazer o aborto, que está previsto em lei, né? Aborto para quem foi vítima de estupro é uma previsão legal de ele ser realizado. Então a menina queria interromper a gestação porque o aborto era fruto de um estupro. E no hospital se opuseram à realização por não concordar, enfim, com aquilo. Né? A gente tem, na verdade, lugares que fazem esse aborto legal, né? Que é nessas situações de estupro, de anencefalia, que é o que tem previsão legal, né? Tem hospitais que se responsabilizam por isso. E é lógico que é uma decisão individual, né? Eu, como médico, posso dizer, eu não vou fazer, porque não concordo, moralmente eu não aceito essa ideia, mas o sistema tem que dispor de alguém, de algum profissional que se disponha a fazer, uma vez que tem previsão legal, né, para aborto nessas condições. Mas foi uma gigante de uma discussão, vocês não se lembram? Aí teve umas manifestações. Protesto na frente, né, do hospital, foram lá ficar de batendo panela e tal. de pessoas dizendo para abortar e outras dizendo para não abortar, lembra? Teve uma discussão gigante, né? E não é uma questão nem religiosa, é uma questão de saúde pública, assim, na minha opinião, né? Eu acho que a decisão, uma vez que a gestação vai fruto de estupro, é uma coisa super difícil. Imagina o dilema da própria paciente, né, para tomar uma decisão como essa, né? E a dificuldade que deve ter sido, né? E, enfim, havendo uma previsão legal para que isso possa ser feito, acho que a gente tem que respeitar, né, a decisão da paciente, da família, enfim. Lucas, eu não me lembro o que foi decidido, porque ficou Ela dias, fez. né? Demorou, fez? mas ela Ah, que conseguiu bom, fazer. que bom. Só que ela teve que sair da cidade, teve manifestação e tal. Isso, deu um Mas ela rolo. conseguiu fazer numa outra cidade. Enfim. A gente, como pediatra, estava torcendo, né? Para que conseguisse, porque é um absurdo. Né? Era uma menina bem jovem, acho que era 12 ou 13 anos. 12 anos é uma criança. Enfim, então acho que essas pontuações acho que eram importantes a gente fazer em relação à idade, né? Que legalmente é considerado como estupro, né? Ou como abuso sexual, que é abaixo de 14 anos. E a importância da gente, por mais que saber, né? Que é lógico que, por exemplo, Simone, chegou lá uma menina com 13 anos que tem um namorado de 25, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, eventualmente até se achar que está havendo alguma relação abusiva, né? Fazer a denúncia para o conselho tutelar. Né? Nós tivemos um caso dentro da UTI pediátrica até, de uma menina de 13 anos que foi ganhar o bebê no hospital e ela fez uma eclâmpsia, porque tem mais risco, né? O adolescente, a gravidez de risco. E apareceu o pai da criança lá, era um adulto de 22 anos, né? E se acionou o conselho tutelar, né? Porque ela tinha 13 anos e estava ganhando o bebê. Então, ela engravidou, ela ainda tinha 12, né? E era um adulto. Então, a gente resolveu acionar o conselho tutelar. Tu sabe, Simone, que eu tenho alguns, não vou poder citar nomes, mas eu tenho alguns amigos no Tribunal de Justiça
que julgam esses casos de violência sexual, né? Uhum. E que isso varia um pouco do entendimento de cada juiz, né? Mas frequentemente eles são punidos, né? São presos e tal, mesmo às vezes a menina indo lá e falando que era consensual, que é o namorado dela, dependendo da diferença etária, bom, aí eles pesam as coisas, né? Mas legalmente, se ela engravidou antes dos 14 anos, o parceiro é passível de punição, né? De prisão, né? Mesmo ela dizendo que a relação foi consensual. Porque sempre há um questionamento em relação à capacidade de julgamento, de quanto o adulto poderia ter interferido no fato dela considerar isso realmente consensual, né? Então, eu acho que é uma coisa que deve ser discutida e pensada. E também a gente tem que lembrar, né, Simone, que abuso é um negócio super sensível e que a gente tem que estar muito atento também, né? Porque a gente vê também as pacientes, às vezes, chegando com lesão do HPV, com 12, 13 anos, né? Com situações que iniciando atividade sexual precocemente, às vezes com relações abusivas, às vezes até gente da família, né, Simone? As situações em que a gente vê abuso em adolescente, a maioria delas é de pessoas de perto de casa, dentro de casa, assim. Dentro de casa, pai, padrasto, né? E a gente tem visto também, não sei se tu tem essa experiência, Simone, tem visto alguns casos em que esses abusos vêm acontecendo em eventuais eventos, assim, sabe? Agora tem menos, né, mas ainda assim tem alguma coisa de ter eventos e aí coloca alguma coisa na bebida e tal, ou alguns eventos assim que onde tem atividade sexual em grupos e tal, assim, um negócio mais amplo, e aí acontecem alguns abusos, assim, né? Então, também tem visto situações assim, que a menina é drogada, ou a menina, né, acaba entrando numa situação de vulnerabilidade e acaba tendo, então, relação sexual com um número maior de pessoas, assim, muitas vezes não consensual. Uhum. E não tem classe social, né, Lucas? A gente acha que vai ver isso só lá no posto lá da Vila Fátima, onde a gente atende. Não, isso aí não tem classe social. Verdade. Bom, enfim, então, contracepção na adolescência, nessa menina que é um pós-parto, enquanto ela está amamentando, a gente tem que usar um método, se for hormonal, né, só de progesterona, né? Como ela está só 2 semanas do parto, ainda não se inseriria o DIU, né? Porque para inserção tem que ter mais de 4 semanas. Então, ou a gente insere na hora do parto, né, o DIU, ou a gente insere depois de 4 semanas. E aí ela poderia usar tanto um DIU convencional quanto um DIU com progesterona. Afora, via de regra, depois do parto, elas ficam só com progesterona via oral por um tempo, até definir o que vão querer usar, né? Então, essa menina provavelmente seria aconselhada o uso de uma progesterona via oral, né, diariamente, assim, até ter a definição em relação a qual método ela ia desejar. E essa pergunta aí, Simone, essa é contigo, vamos ver. Ela quer ficar sozinha com a médica O que e a mãe vocês pergunta, acham? né? Será que ela pode ficar sozinha com o médico? Será que a gente tem que chamar a mãe para participar da consulta? Ajudem aí, O pessoal. que Pessoal da vocês câmera acham? ligada, hein? Ou da câmera desligada. Eu Isso é acho bastante que se ela frequente. está pedindo, É bastante frequente, assim. eu, a- Vai, Luísa, fala. Eu acho que ela tá... não, eu acho que se ela está pedindo, e se a gente consegue perceber que ela é uma pessoa consciente, assim, eu acho que não teria problema, não sei. Porque também tem sigilo, né? O que mais tem opinião em relação a isso? A menina, vocês vão ter isso, pessoal. Vocês vão estar no posto, vão estar no consultório, em algum lugar, e a menina vai dizer, não, eu quero consultar só com a doutora, depois a minha mãe entra. Ou sei lá, não, quero que ela fique junto. Mesmo se não fosse alguém tão consciente, né, a gente tem que dar a oportunidade dela poder falar sem a mãe, independente de, assim, sinal de maturidade ou não. Se tem esse desejo. Ela tem direito de consultar sozinha, né? E a gente tem que abrir esse espaço, que é super importante, porque muitas vezes ela não vai
conseguir falar para o médico o que ela gostaria de falar na frente do pai e da mãe, tá? Então, a gente até pode convidar o adolescente, né, para uma consulta sem a mãe e pedir para a mãe esperar um pouquinho lá fora, por exemplo, né? Porque às vezes a menina não fala isso, mas ela tem esse desejo. Então, eu sempre pergunto assim, gostaria de conversar um pouquinho com a doutora, assim, a mãe espera lá fora, né? Hoje em dia as mães estão bastante modernas, assim, se comparar com os 20 anos atrás, assim, 10 anos atrás, elas quase que empurram a filha para dentro da sala, tu vai lá falar com a doutora tudo o que tu quer saber, o que tu quer contar, pergunta para ela que a mãe vai ficar esperando aqui fora. Antes a gente tinha que convidar e chamar. Hoje elas estão, vai lá falar com a doutora. Mas adolescente tem direito, né, de consultar sozinho. E às vezes são nesses momentos que elas colocam situações até de abuso, né, Simone? Porque como às vezes eu tenho na família e tal, às vezes elas pedem para falar alguma coisa nesse sentido, de abuso, de um primo, de um tio, de alguma coisa nesse sentido, né? E eu acho muito legal quando a paciente quer conversar em separado, assim, eu acho um pouco de sinal de maturidade também. Então, como a Simone falou, além delas pedirem algumas situações, a gente tem que oferecer. Tu não quer conversar separado, depois a gente chama a tua mãe para acompanhar e tal. E muitas delas dizem, doutor, eu queria, mas eu fiquei com vergonha de falar na frente da minha mãe e tal. E aí, é que tem muitas coisas que é frequente, as meninas têm um pouco de desconforto de falar na frente da mãe, né? Sexualidade, sexo anal, sexo oral. Então, às vezes a mãe acaba sendo que um castrador dos desejos delas de discussão e acabam elas ficando com dúvidas que elas seguem com elas, né? Então, acho que esse momento de oportunizar que a paciente converse, né? Acho super importante e muito válido. Então, a gente tem que oferecer, como a Simone falou. Algumas não querem, né, Simone? Algumas dizem, não, doutor, eu quero ficar com a minha mãe o tempo inteiro também. A gente não vai obrigar, né? Mas sempre que a paciente desejar e se a gente oferecer e ela der a sinalização, acho que é um momento bem importante, assim. Mas, por outro lado, também... A sinalização, ela aparece se a gente prestar atenção, né? Aparece, a menina começa a cuidar mais do visual, né? E aí a gente tira a roupa, ele já tem aquela preocupação da roupa de baixo, tá toda bonitinha. Então, tem sinais assim na consulta que se a gente observar, né? A gente já sabe que está mudando, deixa de ser criança para realmente ser um adolescente, e aí a gente tem que estar preparado, né, para essa conversa e convidar, porque muitas vezes eles não pedem mesmo. O Lucas caiu? Não, tô aqui. Caiu? Não, mas é isso, né? Acho que é um momento super importante esse momento. E acho que... Mas, por outro lado, eu queria comentar que a mãe é super bem-vinda também, né? Porque eu acho que algumas decisões, assim, elas gostam de conversar com a mãe e tal, e acho que isso também é legal, assim, essa parceria que elas têm, né, entre elas, acho que é uma coisa bem-vinda, assim. Então, a gente já viu uma relação mãe e filho ali bem mais aberta do que a gente via uns 10, 15 anos atrás, né? Eles falam abertamente, assim, minha filha, eu já liberei a casa, ela está com o namorado, então eu quero que ela se cuide. Isso é diferente hoje em dia do que 10, 15 anos atrás, assim, que não se falava sobre sexo, né? Hoje as mães estão mais parceiras, assim, estão conversando mais sobre isso, estão abrindo mais. Então tá mais fácil de conversar. Muito bem. Então, se ela pede para ficar com a gente, ela tem o direito e a gente tem que manter o sigilo. Em que situações a gente quebraria o sigilo? Pessoal. Risco de vida para... Isso. Risco individual, né? Ou risco para alguma outra pessoa, né? São as situações em que a gente pode quebrar o sigilo, né? Então, o direito do sigilo do adolescente é o mesmo de uma paciente adulta, assim, em relação ao que ela conversa na consulta. Então, aqui só para lembrar que eu queria que a gente discutisse, né, o posicionamento da Febrasgo
eu vou colocar aqui para vocês, que é em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que fala da importância da confidencialidade entre o médico e a paciente, né? A gente não deve, então, passar para os pais, né? Às vezes elas têm medo, não fala para minha mãe, né? A gente não vai falar nada para a mãe, não sei que tenha algum risco, né? Senão, em geral, não tem risco, em geral são perguntas meio mais, né, simples de serem discutidas, né? Então, sem que ela permita expressamente, a gente não vai passar a informação para os pais, exceto se tiver algum risco para ela ou para outra pessoa, né? Então, isso entra no princípio da autonomia, isso se aplica para os adolescentes, né? Como a gente estava falando aqui. E aqui também trouxe um artigo do Código de Ética Médica, né? Em que fala que no médico não pode, né? Então, é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive aos pais representantes, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, e salvo quando não falar, né, possa trazer dano ao paciente ou alguma outra pessoa. Então, se não traz dano a ninguém, se é uma decisão dela individual e ela é uma pessoa que tem discernimento, mesmo sendo menor de idade, mesmo sendo adolescente, a gente não pode, né, de acordo com a recomendação do próprio nosso Código de Ética Médica, levar essa informação para os pais. Então, a menina tinha um peso, um índice de massa de 20, né, ou seja, normal. A pressão estava normal, o exame das mamas normal. No toque vaginal, ela tinha uma cicatriz, uma lesãozinha depois do parto. E qual a orientação contraceptiva? A gente já comentou aqui, né? A gente usaria provavelmente uma progesterona via oral, por um período, até ela definir, então, qual método ela gostaria de usar, não estando mais amamentando, né? Importante lembrar que a gente não usa métodos combinados em pessoas que estão amamentando, né? Porque reduz um pouco a produção do leite. Então, a pílula normal, que muitas já vinham usando e tal, a gente não reinicia logo depois do parto. A gente espera a paciente não estar mais amamentando ou estar amamentando menos, né? Pelo menos 6 meses, então ela vai ficar sem a pílula combinada, que é aquela que tem os 2 hormônios, né? Estrogênio e progesterona. Então, ela só vai reiniciar isso mais de 6 meses depois do parto. Esse e qualquer outro método combinado, né? Aqui eu trouxe para vocês só para lembrar a taxa de efetividade dos métodos, que é aquilo que a gente falou lá no início, lembram? Eficácia, segurança e perspectiva futura. Então, vejam que a gente tem a efetividade determinada pelo uso habitual ou comum, que é tu entregar o método para as pessoas e ver quantas vezes eles vão falhar ao longo de um ano, tá? Então, todo método que tem uma chance de falha menor do que uma para cada 100 usuários ano é considerado um método muito efetivo. E aí está o DIU de cobre, a ligadura tubária, o DIU com levonorgestrel, a vasectomia e o implante, né? Implante de progesterona. Então, esses são métodos muito efetivos. Uma vez que a adolescência é um período que a gravidez pode ter um impacto importante na perspectiva futura das meninas, né? Em relação a nível educacional, oportunidade de emprego, a gente tem uma tendência ou até uma orientação internacional de se oferecer esses métodos muito efetivos para que a chance de falha seja a menor possível, né? Então, os métodos mais eficazes, certo? É lógico que a esterilização a gente não vai sugerir, até porque a idade é muito precoce, né? E nem vasectomia, mas a gente tem, então, aqui o implante, o DIU com levonorgestrel e o DIU de cobre. Esses métodos também são chamados de LARCs. Vocês já ouviram falar isso? Não, eu estou falando um monte de bobagem aqui. Vocês já ouviram? Simone, tá só eu e tu de novo. Não, Pro. Ainda bem que eu tô gravando, que o pessoal assistir. É que a gente balançou a cabeça, não sei se tu consegue Claro que enxergar. não, eu vi eles balançando a cabeça. Não, LARC, não sabe. LARC é Long Acting Reversible Contraceptives, métodos contraceptivos de longa duração, tá? Que são os considerados muito efetivos, então são aqueles que a gente discute muito na adolescência, por serem os mais eficazes, tá? Então, se eu for pensar em termos de eficácia, eu deveria usar muito implante, muito DIU e muito DIU com levonorgestrel em adolescentes, porque são os que têm mais eficácia, considerando o uso habitual ou comum. Na coluna da esquerda, vocês veem o uso perfeito, tá? Que seria a efetividade em laboratório, entre aspas, né? E na direita, o uso comum, que é entregar o método para as pessoas e ver quantas engravidam ao longo de um ano, né? E aí vocês veem que
a gente tem os métodos efetivos, que são aqueles que têm menos de 10 falhas em um ano de uso. E aí tem os hormonais, a maioria deles, né, os combinados e tal, que vocês podem ver que são bem efetivos se for usado perfeitamente, né? Mas no uso comum, que é entregar para a população e ver como é que se comporta, ele já perde um pouco de efetividade, né? Porque ela vai esquecer de tomar, ela vai tomar 2 dias, né? Fica 2 dias sem tomar, bota o anel no dia errado, o adesivo de escola. Então, aqui estão os métodos, né, que eventualmente tem essa perda de efetividade quando tu entrega para a população. Né? Uma maneira fácil de gravar, olha eu dando decoreba para as pessoas aqui, Simone, eu não consigo, é que todos aqueles métodos que não têm a interferência da paciente ao longo daquele ano, né, então, que duram mais de um ano sem que a paciente precise intervir, eles são muito efetivos. Então, implante, vasectomia, DIU com levodopa de normal, a pessoa não precisa lembrar, né, de botar ou tirar, ou tomar ou não tomar, né. Então, esses são os muito efetivos. E aqueles outros, né, que vão ter intervenção, aqui o adesivo, a pessoa tem que colar toda semana, o anel tem que trocar todo mês, a pílula de progesterona e as outras pílulas tem que tomar todos os dias, a injeção tem que fazer todos os meses, ou a cada 3 meses, bom, e lactação e amenorreia também. A Então, dica é ótima, até eu não vou esquecer mais. Então, quando a gente fala de adolescência, a gente está pensando no menor risco possível de gestação, e aí a gente está falando dos LARCs em geral, que são os muito efetivos. Aí depois vocês veem os outros. Vem que preservativo, ó, como método, entregando para a população, ele é moderadamente efetivo, né? Porque tem toda a questão do uso, começa a relação sem, depois coloca, às vezes o controle da ejaculação não é tão bom, os meninos não controlam tão bem quando estão começando a vida sexual, tipo, faz a penetração, o cara já ejacula, ou pelo menos ejacula um pouco, né? E aí tá aumentando a chance de engravidar. Então, é importante lembrar, né, da maneira correta de usar o preservativo masculino, né? De colocar desde o início da relação, não fazer a penetração sem depois colocar, de na hora de tirar, tomar cuidado, né, revisar se não tinha rompido, e se tinha rompido, fazer uso de pílula do dia seguinte, né, associar método, né, ou algum outro método de contracepção de emergência. Certo? Lembrando, né, Lucas, que o condom é sempre indicado, né, independente do método que o adolescente usar, ele é sempre associado, né, para evitar o risco de doença sexualmente transmissível. Infecção sexualmente transmissível. Né? Muito importante essa colocação, né, Simone? A gente sempre tem que bater nisso, porque é super importante. A gente não pode esquecer do condom em todas as pacientes, independente do método que elas usam, porque a gente vê muita paciente, não só com a HIV, que a gente vê algumas pacientes, mas vê com sífilis, vê com gonorreia, vê com clamídia, vê com uma série de infecções que poderiam ser prevenidas com o uso do preservativo, né? Então, é muito importante a gente... Sífilis, né, Lucas? Sífilis, que era uma doença que a gente não via mais. E está vendo um monte agora. É verdade, temos visto mesmo. Então, é super importante, né? Eu tenho lá as meninas lá com 19, 20, às vezes, Lucas, não quero mais usar. Já tô com meu namorado há 2, 3 anos. Então é o seguinte, vamos fazer os exames para ti, os exames para ele, ver se o método está sendo usado corretamente. Às vezes elas têm DIU e tal, e não querem mais usar, então faz HIV, hepatite, clamídia, faz tudo para ela e para ele. E aí, bom, os dois estão sem doenças, a relação é fechada, porque às vezes tem relacionamentos abertos, a gente também tem que lembrar disso, né? A relação é fechada, é só os dois, ok, os dois estão tudo negativo, estão cientes, né, de eventualmente podem transmitir um para o outro, aí algumas meninas acabam optando por parar o preservativo. Mas isso é a minoria, né, Simone? A gente tem os relacionamentos que a gente tem visto, assim, são em geral relacionamentos de períodos não tão longos, né? As meninas ficam 3 meses, 6 meses, nessa faixa etária não tem com tanta frequência relacionamentos mais longos, né? Então, tem que ter muito cuidado para tirar o preservativo, né? Tem que ter uma segurança e uma discussão bem grande com a menina em relação aos riscos e tal. Então, acho que esse é uma coisa para discutir bem detalhadamente na consulta, para a gente poder tirar, né? De fato, tirar. Então, tem que ter uma estabilidade, tem que ter um relacionamento fechado e tem que ter a testagem dos dois. Bom, a mesma menina volta um ano depois e quer colocar um DIU. O que vocês acham em relação ao DIU? Na adolescência.
né? Mas Simone, não a gente tá ficava. Sei, eu sozinha, sempre não? escutei que era mais quando já tinha passado uma gestação, pelo menos. Não sei se seria para menino do caso clínico. Não sei se tem alguma relação de você ter que ser um pouco mais velha. A gente escuta muito isso, né? De que tem que ter filho e tal, para botar DIU, enfim, né? Mas não é verdade. Não precisa ter filho para colocar o DIU, né? E a gente tem colocado cada vez mais métodos intrauterinos, né? Em meninas jovens, né? Algumas situações em que a cavidade uterina é muito pequena que a gente tem dificuldade de inserir, ou ele tem um pouco mais de chance de deslocar, né? De sair da posição. Mas a grande maioria vai se adaptar bem com o DIU. Então, não existe uma restrição de DIU em adolescentes, então, porque essa situação de cavidade pequena não é uma coisa tão frequente. Então, a gente pode sim usar o DIU, mesmo que ela não tivesse filhos, a gente poderia usar o DIU. O que a gente tem que lembrar de discutir é em relação a que há uma orientação de termo de consentimento para procedimentos, né? E aí o DIU é um deles, né? E o implante também é um procedimento, né? Então, se a gente for fazer um procedimento desses numa adolescente, acho sempre importante, e há uma recomendação, a própria Febrasgo, de que haja um familiar ou um responsável que saiba que essa menina vai fazer esse método, né? Porque é um método que é um pouco invasivo, né? E tem alguns riscos, né? E eu sempre conto um caso de um amigo meu que inseriu um DIU lá nos Estados Unidos. Ele tinha uma paciente, ele morava lá, trabalhava lá, gineco lá. E ele inseriu um DIU lá e a paciente teve uma complicação com o DIU, era uma adolescente, e lá não tem essa previsão, né, legal. Tem consentimento, mas pode ser assinado pela própria adolescente. E aí ela teve que fazer uma intervenção, uma laparoscopia para tirar o DIU, porque ficou mal posicionado, enfim. Né, fez uma lesão no fundo do útero e tal, e teve que tirar. Não teve nenhuma complicação maior, mas ele teve que fazer uma vídeo. E aí, para levar a menina para vídeo, foi chamado os familiares, né? Foi depois um pouco. E aí os familiares falaram, não, a gente não vai pagar, porque lá toda a saúde tem participação, né, das pessoas. A gente não vai pagar, a gente não sabia que ela ia colocar. Como é que eu vou pagar para fazer essa videolaparoscopia se eu nem sabia que ela ia colocar? Né? Então, isso é uma ilustração só, né, de uma situação real, mas que só para dar ideia da importância de outra pessoa também ter o conhecimento de que a paciente vai fazer uso de um método que envolve um procedimento e que tem os riscos de complicações, né? Que são eventuais, são raros, mas que podem acontecer. Então, em adolescentes, na verdade, em todos os pacientes, né, é recomendável fazer termo de consentimento para esses procedimentos. E na adolescente é importante que tenha alguma pessoa, outra, né, que tenha responsabilização civil, né, maior de idade, que também tenha conhecimento de que vai ser feito aquele procedimento. Porque esses procedimentos são feitos no consultório, muitos deles são simples, são fáceis, são rápidos, né? Então, às vezes a gente meio que pensa, não, então nem precisa fazer consentimento, nem precisa saber o familiar e tal. Mas, quando na verdade também é super importante isso. E são muito bem-vindos adolescentes, tanto os DIUs quanto os sistemas com levonorgestrel, que são os DIUs com progesterona, quanto os implantes. Esse teu amigo nunca mais botou DIU em adolescente. Botou, só, quer dizer, eu não tenho falado muito mais com ele, foi em 2009 que eu estive lá e estava rolando esse negócio todo. Mas ele deve continuar colocando, só que agora eu imagino que ele esteja usando termo de consentimento com Usou um familiar consentimento. adulto, né, com alguém junto, né. Acho que vamos para o próximo caso. Eu tô sem relógio, gente. Como é que a gente tá de tempo aí, Simone? 5h30. Ah, tá, temos mais meia hora. Toca o barco. Quem vai ler aí, pessoal? Posso ler? Toca a ficha. Clara tem 14 anos, é uma menina com um bom desempenho escolar. Recentemente iniciou um namoro e vem tendo relações sexuais esporádicas. Lara menstruou pela primeira vez aos 11 anos. Sua última menstruação iniciou há 2 dias. Não deseja engravidar. Qual o aconselhamento contraceptivo para Lara? Opa, desculpa. Esse é um caso mais frequente, assim, do pediatra, né? Da pergunta da mãe, muitas vezes, mais do que a própria menina, né? A mãe pergunta, o que eu posso usar? O que ela pode usar, doutora? Onde é que eu levo? Levo no gineco já? Ela não quer muito ir no ginecologista,
tá? Então, eu acho que eu poderia dar alguma coisa para ela tomar. O que que eu dou? O que vocês acham? O que que a Lara pode usar? Eu posso responder, professora? Pode? Eu acho... Não, eu quero responder com uma provocação. Eu acho que a gente tem que perguntar para a Lara, né? Eu acho que é importante a Lara Eu ia falar, dizer que né? depende muito dela, se ela é, tipo, disciplinada, por exemplo, eu tomo uma pílula sempre no mesmo horário, né? Ver alguma coisa mais adequada para o perfil dela. Não sei se tem alguma contraindicação para algum tipo de pílula ou E não pedir a sei. opinião dela, né? Porque muitas vezes ela já É, vem com ideias, né? Ah, minha colega faz injeção, ou a minha colega usa pílula, ou usa adesivo e tal. Então, acho que a opinião dela é importante, né? Em geral, a gente parte de um questionamento, às vezes da mãe, mas a maioria das vezes, eu, pelo menos, a maioria das vezes da própria adolescente. E aí a gente pergunta o que ela pensa, qual que ela estava pensando, e aí depois abre a cartela de opções, como eu falo, né? Ela fala sobre todos os métodos disponíveis, e aí a própria paciente constrói a solução, né? Mas assim, com 14 anos, ela tem muita opção, né? Porque ela não tem nem contraindicação a nenhum método. Com 14 anos, não é hipertensa, não tem nenhuma comorbidade. Pode tudo, né? Ela já Qualquer menstrua há método, na 3 realidade. anos, né? Ela só não pode os definitivos, né? Que seria fazer Sim. ligadura tubária, né? No caso dela. As outras coisas todas ela poderia optar. É um perfil de paciente que usa bastante pílula, tu não acha, Simone? Não sei o que tu pensou quando tu me Sim, relatou esse caso. sim, sim. A maioria usa pílula com hormônio combinado. É Né? uma E pílula já combinada, né? vem com a cartelinha ou com o nome perguntando se pode ser esse. É que a Né? gente tem que lembrar que a pílula tem os benefícios não contraceptivos, né? Que é o fato de regular a menstruação, de reduzir o fluxo menstrual, de às vezes melhorar a pele. Então tem uma série de benefícios não contraceptivos, né? Que faz Que com que elas gostam. Elas as já pacientes... sabem que a pele fica melhor, elas muitas gostam. vêm assim, né, Simone? Ah, eu quero aquele que deixa minha Ah, pele mais lisinha, ou aquele que sem espinha, sem é espinha. que tira as espinhas e tal. Então é um perfil de paciente que usa muita pílula, pelo menos nesse momento, né? Mas eu tenho visto cada vez mais meninas pedindo longa duração, viu? Com 14, 15, 16, né? Porque 14, como Uhum. ela iniciou a relação não faz tanto tempo, às vezes ela tem mais desconforto de fazer exame especular, né, e tal. Então acaba que acaba não usando tanto intrauterino desse perfil que a gente está vendo da Lara aí, né? Acaba que elas acabam essas aí usando um tempo maior o oral ou algum outro tipo hormonal, e aí depois, mais para frente, pensando mais na possibilidade de longa duração. Só lembrar um detalhe que é super importante, no outro caso tinha, sempre ver o IMC dessas meninas, né? Ah, é Porque verdade. está muito frequente, principalmente pós-pandemia ali, a obesidade. E a obesidade na adolescência é aquela menina que tem ali uma barriguinha, daqui a pouco as coxas, os braços um pouquinho mais fortinho, não é muito gorda, né? E já está obesa, né? Então, calcular o IMC, ver se não tem obesidade, para pensar se vai usar mesmo pílula combinada, né? Sedentarismo também, né, Simone? Sedentarismo, tá todo mundo sedentário, né, Lucas? Aí junta obesidade, Um sedentarismo, bota uma sedentarismo, combinada, daqui a pouco já arruma uma trombose, uma mina nova. aí bota um DIU, então. Daí é uma opção. E lembrar também, já que a Simone falou na obesidade, de que as meninas com mais de 90 quilos têm uma redução da efetividade dos adesivos, tá? Então, hoje a gente vê muita paciente querendo usar adesivo pelo conforto de ter que ficar tomando, né? Mas com mais de 90 quilos tem um pouquinho de redução da efetividade, porque a superfície corpórea é maior, acaba mantendo um nível um pouco mais baixo de hormônio circulante, e aí aumenta um pouco a chance de falha. Então, só para lembrar, não sei se vocês conhecem os adesivos, já tiveram uma aula de contracepção comigo ou não? Já, professor. Sim. Ah, tá, então não tem novidade nenhuma aqui para vocês, né? Não, mas é bom relembrar sempre. Então, acima dos 90 quilos, a gente tem um pouco de restrição. Esses dias... não, eu ia fazer uma inconfidência, não vou fazer. Vamos seguir. E Agora aí, deixou a meu gente querido? curioso.
Não, eu não vou poder falar, porque não posso realmente. O que eu ia coisa de linguarudo, sabe? Eu ia falar um negócio que não dá pra falar. Vai, segue. Quem que lê o caso para nós aí? Posso ler? Isabela tem 15 anos e atualmente namora com Roberto, de 21 anos. Mãe está muito preocupada porque Lara... Não, Opa, é Isabela, eu Isabela, acho. quer dizer, Desculpa. imagino que seja Isabela. Porque Isabela é muito distraída e poderia engravidar de Roberto. Mãe fala que sua filha tem transtorno bipolar e usa carbamazepina. Mãe fica preocupada porque sua filha não vai lembrar de tomar a pílula anticoncepcional. Qual o aconselhamento contraceptivo? Interessante. Aí, eu acho que talvez eu tenha tirado Isabela, porque Isabela é o nome da minha filha. Acho que eu fiquei meio preocupado, assim, fiquei meio tenso de quando a minha filha foi começar a namorar. Então, eu acho que eu devo ter engolido ali o Isabela e botado Lara. Mas enfim, ela já tem mais de 14 anos, né? Então, aquela questão de conselho tutelar e tal, já não entraria nesse caso, né? É uma diferença de idade para essa faixa etária que eu não acho tão pequena, assim, 21 para 15 anos. Mas, enfim, né? Imagino que seja consensual, né, nessa situação que a gente está falando. Então, cada vez mais comuns os transtornos, né? Não só o bipolar, mas o déficit de atenção, hiperatividade. Então, está muito frequente, assim, o uso de medicação. E aí, qual seria, então, o melhor método, assim, se a paciente tem uma dificuldade ali de lembrar, por exemplo, de tomar uma pílula anticoncepcional, de lembrar todos os dias que ela tem que tomar, ou até que possa ter alguma interferência, né, com algum desses neurolépticos aí que a paciente toma. O que você... A carbamazepina não reduz o efeito das pílulas, dos hormonais, né? Eu acho que as pílulas combinadas. Travou aqui, desculpa, não tô... Carbamazepina e pílula anticoncepcional, eles estão perguntando. Algumas das medicações anticonvulsivantes, elas têm metabolização pela CP450, né, lá no fígado, né? Então, a gente acaba tendo uma redução do efeito, tanto do anticonvulsivante quanto do contraceptivo. Então, a gente acaba não usando, então, os via oral, né? Nessas pacientes, mais para epilepsia, né, mas também para outros transtornos que usam medicações dessa classe, a gente acaba usando progesterona de depósito, porque reduz também um pouco, quer dizer, aumenta um pouco o limiar convulsivante, auxilia também na redução das convulsões. Isso para epilepsia, né? Mas também, o método não oral talvez seja uma opção interessante, né? Porque ela já usa uma medicação que tem, que também é metabolizada lá pela CP450. Aquela medroxiprogesterona trimestral poderia ser usada? Não sei se é afetada pela carbamazepina. Isso, essa é que em geral é a opção, que é a medrox de 150, de 3 em 3 meses. Isso aí, Leonardo. E tem essa comodidade de ser a cada 3 meses, né? Então é cômodo, assim, posologicamente, né? Mas, de novo, mesmo ela sendo esquecida ou não lembra, a gente vai ter que perguntar para ela, né? Qual o melhor método que ela gostaria de usar. Porque eu tive uma paciente com essa mesma história e que a mãe optou pelo implante. Tá? Uma boa opção também. E se colocou o implante na menina e uns 3 meses depois ela retirou o implante sozinha, porque não era um método que ela queria. Que coisa. Uhum. O implante é um método que eu acho muito legal, viu, Simone? Pela efetividade especificamente, né? Mas ele tem algumas questões, tipo, a pele às vezes dá uma piorada, a menstruação fica um pouco irregular, então algumas pessoas não se adaptam bem com o implante. Mas se for pensar em efetividade, ele é o mais efetivo de todos, né? Então seria um método que seria bem interessante para adolescentes, né? Mas enfim, né? A gente sempre tem que levar em consideração a opinião da paciente, né? A Ariela ficou apavorada ali, né, Ariela? Mas é que essa menina, ela tinha um transtorno bipolar grave, tá? Não era um transtorno bipolar leve. Então, ela já tinha esse problema aí de automutilação, por isso que ela tirou o implante. Não é assim que eles saem tirando os implantes. Bem era um caso difícil, bastante grave. Ela deve ter ficado descascando a pele até achar o implante e aí puxou, né?
Ai, que horror. Às vezes a gente tem dificuldade de tirar no consultório o implante, porque a gente faz uma incisãozinha e ele às vezes é englobado um pouco pela pele, ali dificulta às vezes um pouco. Mas é um método que é muito efetivo e a gente tem usado também com uma certa frequência. Eu estava falando de longa duração ali. A minha esposa, atualmente, uma época, eu fazia injetável, né? E ela dizia, tu não confia em mim. Não é que eu confio em ti, mas aqui é tão fácil, ela tá fazendo, tá tudo certo e tal. E, então tem esse conforto, essa comodidade posológica, né? E de fazer injetável e tal. Mas enfim, aí, com o tempo ela começou a não gostar, começou a ter escape menstrual, a gente parou, mas a gente usou, sei lá, acho que mais de um ano injetável. Porque, em geral, o desconforto é da agulha, ou de ter que ir na farmácia, mas eu mesmo fazia a aplicação, então não tinha esses desconfortos, né, em relação a injetar. E eu já tive pacientes que a mãe, não teve, Simone, que a mãe traz, diz, Lucas, vamos fazer um injetável. Não, peraí, vamos falar com ela, né? Que elas querem fazer injetável para não ter essa questão do esquecimento, né? E às vezes as pacientes, as meninas realmente querem, né? Mas nem sempre. Algumas dizem, não quero agulha, vou ter que fazer aplicar todos os meses e tal. Elas dizem assim, Lucas, quando falam em injetável, eu não quero porque eu vou engordar. A progesterona de depósito, que é essa que o colega ali falou, que é a medroxyprogesterona de 150, é a que tem maior associação com retenção de líquido, né? Eu sempre digo isso, né, para as pacientes, e até nas aulas, eventualmente, de que nenhuma das pílulas tem nenhuma caloria, né? Então, que às vezes, a pílula vai engordar, não tem nenhuma caloria. Vai lá, olha na bula, não vai achar uma caloria, nenhuma delas. Nenhum método desses hormonais. Mas óbvio que pode interferir um pouco no metabolismo e pode reter um pouco de líquido, né? E se for pensar em retenção de líquido, a que tem mais é a medroxyprogesterona de depósito, essa de 150 que a gente estava falando. E aí pode dar uma variação ali de meio quilo a 1 quilo, né, no peso diário, né? Aí, bom, aí às vezes é uma razão para as meninas não usarem. Então, o que eu queria que a gente discutisse hoje, que nós queríamos, né? Essa pergunta é importante, né? Quando iniciar a anticoncepção, né, Simone? A gente não falou sobre isso hoje ainda. Quando vocês acham, pessoal, que a gente inicia a contracepção? Quando for necessário para a paciente. Quando ela solicitar? Às vezes peço. Se ela, às vezes, começam a usar, não sei se é justificativa, entre aspas, que, tem muita cólica, muito mais para efeitos, assim, né, do que... Ou quando efetivamente não quiser engravidar, né, começar a ter relações. E para aquela paciente que não tem relação sexual, dá para iniciar? Pode. Dá para iniciar, por aquele motivo que eu comentei, se às vezes tem um fluxo menstrual muito intenso, alguma coisa que a pílula também pode ajudar, a questão das cólicas. Não pode iniciar? Prof, até pela questão da pele, às vezes se usa, não? A pele. Se tem acne. Para acne. A gente está falando dos benefícios não contraceptivos, né? Dos métodos hormonais, né? Isso é um tabu, né, Simone? Não sei se tu tem essa impressão. Assim como algumas mães, né, têm medo de que a vacina do HPV seja um passe livre para iniciar a vida sexual, outras têm medo de que a pílula ou algum método contraceptivo seja o passe livre para também iniciar a atividade sexual, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que vencer, assim, essa resistência. Então acho super importante a gente esclarecer isso, falar para a mãe, que às vezes é a pessoa que tem a resistência, né, da importância de prevenir, que ela já esteja protegida na primeira relação, independente dela já ter relações, né, de que óbvio que ela vai ser estimulada também a usar o condom, mas que ela, tendo a proteção do outro método, do segundo método, né, logicamente a chance de gestar vai ser ainda menor, né, então acho que é uma coisa que a gente tem que vencer ainda, às vezes essa resistência que às vezes a gente vê por parte dos familiares, assim, Lucas, vai me dar esse negócio e a menina vai ter relação semana que vem. Então não é esse o objetivo, né? O objetivo é que ela esteja protegida se ela for ter relação semana que vem ou daqui a um ano, né? E afora antes, isso, né, Lucas? Iniciar antes a anticoncepção, iniciar antes das da relações, não durante nem depois.
que nós tivemos um caso lá no posto que a menina ficou grávida antes da menarca. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, né? Na primeira ovulação ela já engravidar, né? Pode acontecer. Uhum. Então tem que começar a anticoncepção antes da vida sexual e conversar sobre isso com os pais. Né? Super importante o condom, né, Simone? Não teria engravidado se tivesse usado o condom. Uma relação, não sei se foi uma, né? Mas independente, né? Não foi. Então seria... Depois nós ficamos sabendo mais tarde que teve até abuso, né? E que a menina já vinha... Né? Então foi diferente um pouquinho, mas nos chocou, porque nunca tinha visto isso, né? Gravidez antes da menarca. Então é importante a gente estar atento. E aí uma outra pergunta que se faz, né? Tá, e a gente iniciar contracepção antes da menarca, o que vocês acham? Me salvem aí. Pô, vocês tiveram aula comigo, devo ter falado sobre isso, não? Mas contracepção, só esse caso aí demonstrou que pode ficar grávida, né, na primeira ovulação. Mas já teria todos os efeitos que se usa, os motivos para usar a contracepção, iniciar a contracepção antes de ter a menarca e efetivamente a menstruação estabilizada? De repente pode disfarçar uma amenorreia primária? A recomendação é não iniciar, né, nenhum método hormonal antes da menarca. Via de regra, a gente aguarda 2 anos da menarca para iniciar algum método hormonal. Mas, obviamente, se a menina vai ter relação sexual antes da menarca, ela vai ter que ser fortemente orientada da importância do condom. Eu devo ter falado isso na minha aula lá, vocês não lembram mais, né? Eu devo ter falado. Muito bem. Eu botei alguns dados de gestação na adolescência aqui para lembrar, porque a gente está falando de adolescência, está falando de contracepção, a gente tem que falar também de gestação. Né? Então, nos Estados Unidos, 80% das gestações são indesejadas, né? Daquelas que são adolescentes. Né? A gente imagina que seja parecido com isso no Brasil. A gente tem só 33% dos adolescentes sexualmente ativos nos Estados Unidos utilizando um método efetivo. Então, muito pouco, né? Mais a pílula, eu acho, combinada aí, né, Lucas? Esse efetivo 33. É alguma coisa além de preservativo. Uhum. Só preservativo não é considerado efetivo. E 16% dos adolescentes americanas sexualmente ativas não utilizam qualquer método contraceptivo, não usam nada. Né? Nossos dados devem ser piores, né? Devem ser mais ainda. Né? Então, o contraceptivo mais usado em adolescentes, vocês sabem qual é? Tá lá, ó, condom. O que é legal, me orgulho, gosto. Mas o segundo podia não estar ali, né? É o coito interrompido. Então, é um método que é muito pouco efetivo e pode ter um impacto importante na própria sexualidade, né? Porque uma sensação de culpa, de penalização e tal, por não poder ter toda a relação, né? Não poder ter a parte da ejaculação, né? Com dentro da vagina, com o pênis dentro da vagina, né? Então, coito interrompido não devia estar ali, né? Não é um bom método e pode ter impacto em outras vertentes, né? Como a própria sexualidade. Né? Aí depois a gente tem contraceptivo hormonal oral, contraceptivo injetável, e os LARC, que é o que a gente falou agora aqui, né? Que são super importantes, que devem começar a ser usados para adolescentes, que a gente tem que oferecer, tem que investir com adolescentes. Eles estão lá depois do 4º lugar, só 6% nas americanas usam os métodos de longa duração. Então, acho que isso é um trabalho que nós podemos fazer. A gente teve até já umas campanhas, né, de meninas em situação de vulnerabilidade, né, que receberiam esses métodos de longa duração de maneira gratuita, né. Então, o município de Porto Alegre tem, então acho que é uma ação legal, né, Simone? Não sei o que tu pensa. Tem o DIU no posto de saúde, né? Mas não sei se tem para todos, assim, se tem quantidade suficiente. A maioria dos postos tem, né? A gente insere nos postos. Mas é DIU de cobre, né? E é o DIU de cobre. Que é um método de longa duração, né, Leonardo? É um ARC também, né? Mas sim, às vezes sim, a gente quer usar...
Pode falar. Desculpa. Para quem tem metrorragia não dá, né? Problema de muito fluxo e tal. Isso, quem menstrua muito não é uma boa opção. Então, é interessante a gente tivesse as outras opções, né? Tivesse o implante, tivesse o DIU com progesterona também como opções nos adolescentes, né? E isso a gente tem só em situações de vulnerabilidade, né? Que é um grupo bem restrito, assim. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser batido, né? Porque é muito mais, até em termos de custos, né, para o sistema, né? Muito mais barato, entre aspas, né? Que a paciente opte pelo número de filhos que ela quer ter e, né, e tenha eles no momento correto para ela, né, que ela considere adequado, do que ela tenha lá 200 eu estou exagerando, que tenha lá 5, 6 filhos indesejados e que vão ser muito mais caros, entre aspas, né, para o sistema do que um método de longa duração, como esse que a gente está falando. Mas, prof, eu só não entendi, a adolescente, ela pode usar o DIU de cobre, que não tem contraindicação. Não, as contraindicações na adolescência são as mesmas fora da adolescência, né? Se tem mioma, se tem um sangramento sem causa definida, se tem um fluxo menstrual aumentado, né? A menina menstrua 8 dias, 10 dias, né? Se eu botar um DIU de cobre, a chance de que ela tenha desconforto ainda maior em relação ao padrão menstrual, ela é relativamente grande, né? Então, entendi. não é uma contraindicação, né? É possível, mas seria bom a gente ter outras opções também, né? Tá. Como a gente comentou ali, o próprio implante, né? A menina que teve poucas relações ainda, que é um método efetivo, né? É uma opção interessante, né? Daí não precisa fazer especular e tal, ou pelo menos, né? Não precisa fazer toda aquela manipulação que é a inserção do DIU. E é um método muito efetivo. E para aquelas que têm uma menstruação que dura um pouquinho mais, o DIU com progesterona é uma opção interessante, porque é intraútero também, como o DIU de cobre, só que ele reduz um pouco o fluxo menstrual. Então, essas opções são interessantes se a gente fala em adolescente, né? Além do DIU de cobre que a gente já tem. E, professor, tá se percebendo, assim, que a menarca está acontecendo mais cedo? A gente tem estudos mostrando, né, que houve uma redução na idade da menarca, né? Tem uma série de teorias para isso, a exposição a hormônios que a gente tem na nossa alimentação, na nossa dieta, até a exposição em termos de internet e tal, televisão, enfim. Mas não se tem uma explicação exatamente por que está tendo um pouquinho de antecipação da menarca em relação às gerações anteriores. O próprio desenvolvimento puberal, né? Está começando antes também do esperado, assim. É que eu tenho uma sobrinha que começou bem cedo, assim, eles ficaram preocupados, levar para endócrino, toda essa... E aí comentaram que é uma coisa que tá acontecendo, assim, né? Os coleguinhas andam também na menarca mais cedo, assim, do que 8, 9 anos. Porque eu já me assustei, né? É um dado epidemiológico, essa a precocidade, né, do início da puberdade. Mas a gente tem que ter cuidado para as formas de puberdade precoce, né, que daí tem que ser realmente investigadas, né. Tem algumas doenças ovarianas, na suprarrenal, que podem causar desenvolvimento de caracteres sexuais precocemente, né. E aí a gente tem que fazer uma investigação, dependendo da idade que aconteceu, tem que ser investigado, sim. Tá bem, obrigada. Então, aqui só lembrando a questão do contraceptivo antes da menarca, é só condom, só preservativo que se orienta, né? Porque pode ter um impacto no eixo hipotálamo hipofisário, né? Lembrar que a progesterona de depósito, aquela que a gente estava falando, né? Pode reduzir temporariamente a massa, né? O pico de massa óssea em adolescentes, né? Isso pode ser eventualmente um risco para osteoporose. Mas os estudos mostraram que ao longo do tempo a paciente consegue recuperar essa massa óssea, né? Se ela não ficar usando esse método, né? A vida inteira, e raramente alguém fica usando método de depósito a vida inteira, há uma possibilidade de recuperação da massa óssea. Então, a gente, quando usa progesterona de depósito em adolescentes, a gente usa por períodos não muito longos, né? Por esse receio de haver um impacto no pico de massa óssea e no risco de
osteoporose. Eu acho que era isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho, professor. Mais uma dúvida de como é assim no mundo real. Se observa algum tipo de associação assim entre o início do uso de contraceptivos, de métodos contraceptivos, tanto hormonais como os de longa duração, com uma maior exposição a ISTs. Se a partir do momento que ela começa a usar, que a paciente, mulher, começa a usar, começa a se usar menos nas relações com preservativo. É uma pergunta bem legal, Fernando, porque tem uma certa lógica, né? Tu imaginar que usar algum método que não condom, né, faria com que a menina abandonasse o condom e aumentasse o risco de exposição à infecção sexualmente transmissível, né? Mas a gente não consegue estabelecer uma relação direta, né, entre o início do contraceptivo e o aumento do risco de IST. Tem relação direta entre a idade da relação sexual e a chance de infecção sexualmente transmissível. Quanto mais precoce o início da vida sexual, maior a chance de infecções sexualmente transmissíveis. Mas em relação ao uso do método e à infecção, a gente não tem essa informação assim tão clara, tão estabelecida.